A médica desligou o monitor no meio do ultrassom. Aquele bip constante sumiu, e o gel frio na minha barriga pareceu aquecer do nada, quando ela fechou a tela com uma mão que tremia mais que eu. A doutor Claire Brennan olhou para mim como quem vê uma pessoa pela primeira vez e, num sussurro que cortou a sala, pediu para eu sair do consultório. Preciso conversar com você, em particular. Ela não disse sozinho, disse em particular, como se quisesse proteger algo ou me proteger de algo. Grant estava atrás de mim, sorrindo distraído como sempre, com a mão no meu ombro. Ele não entendeu. Eu também não entendi, só sei que saí. E quando a porta se fechou, ela pousou uma pasta na minha frente e falou: "Você precisa deixá-lo. Hoje." Naquele momento, senti o chão sumir. A frase ficou pegada nos meus dentes, impossível de engolir. Eu me lembro do cheiro do hospital, desinfetante e café velho, e da minha respiração, tentando encontrar um ritmo que não existia. "Deixar quem?" eu perguntei. "Ele." A palavra veio curta, sem rodeios. Havia urgência no rosto dela. Uma urgência que não era médica, era uma urgência moral. A pasta que ela me estendeu não era só papel, era uma ponte para o mundo que eu nunca imaginara habitar. O de ser traída, enganada, manipulada, e de repente, a possibilidade de perder tudo que vinha comigo desde minha avó. Se esta história está prendendo você, inscreva-se. Eu prometo que vale a pena ficar até o fim. Voltei no tempo para entender como cheguei ali, porque, olhando de fora, o meu casamento com Grant parecia perfeito. Havia jantares com vinho sob as luzes da cozinha. Havia fotografias em preto e branco da nossa viagem a Verona. Havia ele segurando minha mão na estreia da peça de teatro, onde eu trabalhei como voluntária. Havia também a casa da minha avó, o motivo pelo qual tudo aquilo foi tão frágil. Um terreno de herança, um legado de jardim e chaves, uma carta escrita com tinta desbotada que dizia mais sobre dignidade do que sobre dinheiro. Minha avó, Eleanor, colecionava chávenas e conselhos. Ela me ensinou que uma casa é um lugar que guarda histórias, não apenas móveis, que, quando você recebe uma herança, não está apenas herdando um bem, está herdando uma responsabilidade com o passado da sua família. Minha mãe, Viviane, que era advogada aposentada, dizia com um riso nos olhos que eu deveria proteger aquilo com inteligência, não com paranoia, mas com atenção. Eu levei aquilo a sério. Por isso, quando Grant falou com tanta devoção sobre o futuro que faríamos juntos, e se ofereceu para cuidar dos detalhes financeiros, porque eu estava emocionalmente esgotada. Depois de anos tentando engravidar, eu agradeci. Senti, por dentro, que tudo estava sendo orquestrado com as melhores intenções. Grant tinha olhos que sabiam mentir com gentileza. Ele era o tipo de homem que lembrava nomes de garçons, que pedia a música que eu gostava sem eu dizer, que mandava flores quando eu fazia exames difíceis. Conheci-o em um evento de caridade, 7 anos antes de o ultrassom me confrontar com a verdade. Havia algo calculado no seu brilho. Ele sabia como construir confiança. Ele falava das minhas histórias como se as tivesse lido antes. E quando as pessoas olhavam para nós, pareciam ver um casal que se encaixava. Eu quis acreditar nisso. Quis acreditar tanto que aceitei o convite para me casar, mesmo tendo aberto, com a ajuda de Viviane, um acordo pré-nupcial, um documento pensado para proteger a casa de família e o que era mais profundo que cifras. O diagnóstico veio como uma pedra jogada num lago calmo. Infertilidade masculina. O médico falou com termos manchados de esperança e pragmatismo. Grant ouviu. Eu ouvi. Fomos apresentados a opções: inseminação, fertilização in vitro, doação de esperma em casos extremos. Ele assumiu, com uma naturalidade ensaiada, a tarefa de pesquisar clínicas. Foi ele quem sugeriu a clínica onde faríamos o tratamento. Ele dizia ter lido sobre os melhores especialistas, sobre resultados e protocolos. "Vou cuidar de tudo", ele me disse com um tom que convidava a abstinência de preocupação. Eu aceitei porque, naquele momento, desconfiar soaria como ingratidão, e eu me agarrava demais à ideia de um bebê para cavar suspeitas por todos os cantos. No começo,
Tudo era protocolo e ternura. Havia as manhãs de tomar remédios e as noites de espera, os ultrassons em que eu segurava a mão de Grant e ele a tria com firmeza. Mas as rachaduras começaram pequenas, como uma linha de gelo que a gente só percebe quando pisa e ele estala. Ele começou a pedir para ver extratos bancários apenas para conferir as despesas da clínica. Disse que precisava administrar os pagamentos porque o processo exigia controle. Ofereceu-se para lidar com os formulários porque sou mais prático com papelada. Eu, que confiava, passei a deixar que ele cuidasse. Eu não percebi naquele instante que estava dando a ele não só a autorização para pagar uma fatura, mas a chave para manipular narrativas. As sutilezas do gaslighting começaram a se impor de forma quase doméstica. Telefones virados para baixo na mesa, mensagens apagadas por engano, cujo conteúdo era decisivo. Noites em que ele dizia que estava no escritório e voltava com cheiro de perfume que não era meu. Pequenos comentários que me faziam questionar minha memória. Você sempre foi tão dramática com as coisas? Ou você está imaginando coisas? No começo, eu ria desses episódios com ironia leve. Dizia para mim mesma que o estresse fazia tudo parecer maior. E quando eu tentava trazer conversa sobre o assunto, ele mudava o tom para piedade. Você não precisa carregar esse peso, ele dizia. E eu, cansada de carregar o próprio corpo depois de tantas tentativas de engravidar, baixava a guarda. Houve uma festa, 3 meses antes do ultrassom, que mudou tudo. Era um coquetel na casa de um amigo em comum, menos uma daquelas noites com velas e pessoas que sorriem com dentes brancos demais. Grant estava perfeito. Terno, bem cortado. Um discurso de ocasião que fez com que várias pessoas levantassem suas taças. Ele fez um brinde que parecia escrito para mim. Falou sobre parceria, sobre construir algo que duraria. Eu segui a celebração sorrindo, mas vi do outro lado da sala a assistente dele, uma mulher com olhos que me pareciam conhecer onde ficar, que me sorriu e virou a cabeça quando passei. Na semana seguinte, eu encontrei registros de viagens de Grant, que ele justificou como viagens de trabalho. Não houve confissão, só a sensação de que pequenos segredos começavam a formar um padrão. Padrões, como se sabe, eventualmente fazem sentido. Voltando ao processo médico, eu aprendi o vocabulário suficiente para não parecer perdida. IVF, fertilização in vitro, era um nome que eu repetia nos corredores como um mantra de esperança. Havia também menções ao doador, um termo que me soava distante e seco. Foi assim que Derek Sykes apareceu no nosso mundo, um nome associado a transferências, a um perfil pago, a um contrato que supostamente assegurava anonimato e compensação. Não fui eu quem falou com Derek. Grant falou. Ele me disse que fora o melhor, para garantir que teríamos um filho biologicamente saudável, que Derek realizaria um papel prático na jornada que nós dois desejávamos. Eu confiei. Confiança não é ingenuidade. É uma escolha que fazemos sobre quem deixamos entrar nas nossas vidas. As trocas no laboratório eram invisíveis para mim. Eu só conhecia os corredores brancos das clínicas pelas memórias do cheiro e da luz. Confiei no sistema, confiei nas pessoas de jaleco, mas as peças começaram a se mover de forma estranha. Recibos que apareciam com nomes diferentes. Telefonemas do tipo: posso confirmar alguns dados com você, vindos de números desconhecidos que Grant dizia serem da clínica. Sorrisos trocados entre ele e funcionários que eu não conhecia. Havia uma enfermeira menos male menos, que à época me pareceu apenas eficiente. Eu havia cuidado das amostras com a mesma delicadeza com que talhava bolos quando servia na cozinha. Precisão e silêncio. Em retrospectiva, as coisas que pareciam normais eram, às vezes, as mais enredadas. No entanto, nada me preparou para o dia do ultrassom, em que a médica fechou a tela e me pediu para sair. O choque inicial foi seguido por uma avalanche de detalhes que juntos desenhavam um quadro horrível. Doutor, Clary me contou, com voz baixa e afirmativa, que havia provas e que alguém dentro da clínica estava disposto a falar. Uma enfermeira trouxe documentos, mensagens, algo que sugere que as amostras foram trocadas e que pagamentos foram feitos para garantir que isso acontecesse. Ela mencionou nomes, não todos,
e um padrão que era quase impossível de ignorar: pagamentos, substituição de amostras, e um plano que, se fosse verdadeiro, não buscava apenas a paternidade, buscava a propriedade. Ela falou de uma cláusula no nosso acordo prenupcial que, se manipulada, poderia permitir que alguém como Grant reivindicasse a maior parte do meu legado, caso eu fosse legalmente acusada de alguma coisa que comprometesse minha credibilidade. Quando ela mencionou a cláusula, senti uma mão invisível apertar meu coração. A casa da minha avó, o jardim onde eu andava na infância, cada xícara de chá que ela deixou, tudo isso poderia desaparecer por causa de uma construção de mentira. Eu ouvi as palavras forjar documentos e criar uma narrativa de infidelidade, como se fossem pedregulhos jogados na frente de um castelo. Aquilo não era apenas traição afetiva, era um plano com a frieza de um advogado e o cálculo de alguém que sabia como dobrar sistemas a seu favor. Grant estava do lado de fora da sala quando saí. Ele sorriu e disse algo rotineiro. Tá tudo bem? Como quem pergunta se você quer mais pão. Eu estava criando um coágulo de sensações: raiva, medo, incredulidade. Como poderia alguém que dizia me amar arquitetar algo assim? Como um casamento, uma vida construída com fotografias e jantares, poderia ser o cenário para um golpe tão íntimo? E por que exatamente eu, que sempre honrei as tradições da minha família, que lutei contra humilhações de tentativas de engravidar, porque eu, depois da consulta, voltei para casa em silêncio? Grant percebeu que algo estava errado, e eu, ensaiando uma naturalidade que não veio, falei que era só mais um exame de rotina. Ele aceitou a explicação com um sorriso que sempre me conduzira a baixar a guarda. Eu não lhe disse sobre a pasta. Não, naquele momento, guardei as palavras, como quem diz que vai apenas adiar o pior. Uma noite, deitada na cama que ele comprou para nós dois, eu li de novo o acordo prenupcial. Viviane tinha me dito, anos antes, que eu deveria conhecer cada cláusula, porque desconhecer era dar munição a quem quisesse tirar algo meu. Eu sabia o que dizia o documento em linhas gerais: proteção do patrimônio familiar no caso de separação, mas não me lembrava de todos os termos. Agora, olhando para a assinatura miúda na última página, eu imaginava mãos, escrevendo narrativas falsas, documentos costurados para parecerem legítimos. Aquela cena da médica pedindo que eu a deixasse com o Grant naquele mesmo dia ardia na minha garganta, como uma ordem que eu não sabia seguir. Houve noites em que eu considerei confrontá-lo ali mesmo, na mesa da cozinha, papel na mão. Eu imaginava jogar a pasta em cima do tampo e ouvir a máscara cair. Mas algo em mim, menos chamemos de estratégia, ou medo, segurou o impulso. Eu tinha trabalhado a vida inteira para construir uma reputação de calma e clareza. Explodir parecia desperdiçar uma vantagem, e, sobretudo, havia o bebê que eu carregava. Eu não queria transformá-lo em campo de batalha. A imagem do ultrassom do pequeno ponto que se movia na tela. Me pede a cuidado, preferi, por ora, não ser a acusadora em público. Preferi ser a mulher que precisa entender, antes de reagir. Também pensei na minha mãe. Vivian era a pessoa que, mesmo distante, tinha olhos que perfuravam armaduras. Ela havia lido contratos para o exército, para famílias e para bancos. Sabia como prender um fio solto. Eu não queria envolvê-las em provas sólidas, e ao mesmo tempo senti que uma mãe reagiria diferente de uma amiga, com precisão. Eu hesitei porque, no fundo, receava transformar a confiança dela em um campo minado entre mim e Grant. Os dias que se seguiram foram tensos. Grant continuou com sua rotina impecável. Ele viajava, voltou com um buquê, inventou desculpas plausíveis sobre reuniões. À minha volta, as amigas comentavam sobre o brilho do casamento e sobre como eu parecia ter sorte de encontrar alguém disposto a tudo. Para elas, éramos casal modelo. Para mim, a casa parecia um set em que minhas reações eram medidas com régua. Sutilezas continuaram surgindo. Um recibo que ele classificava como despesa empresarial, um telefonema
que não constava em registro. Um sorriso demasiado fácil quando alguém mencionava sucesso. Uma tarde, semanas antes do ultrassom final, Grant me pediu que assinasse um formulário que, segundo ele, era apenas um consentimento padrão da clínica. Era uma página preenchida com termos que eu não entendi completamente. Ele me olhou com aquele ar protetor. Assina, amor. Está tudo certo. Eu já chequei. Havia tanto hábito naquela expressão, tanta história, menos que eu assinei. Era o tipo de trégua que a rotina estabelece. Pequenas concessões que, empilhadas, levam alguém a perder noção de onde começa a própria autonomia. Ao mesmo tempo, havia pequenos atos de bondade que me puxavam para trás. Ele me trazia sopa quando eu passava mal, ficava em silêncio perto de mim quando eu chorava. Isso complicava as coisas, porque a traição não vinha com um letreiro piscante. Vinha misturada com cuidado, com promessas que se repetiam até parecerem verdade. Eu me pegava lembrando dessas coisas na madrugada, tentando encontrar um ponto de início que justificasse tudo. E aí voltava aquele dia no consultório, ao olhar de Dr. Claire e a pasta aberta sobre a mesa. A enfermeira Mali, que eu conhecia apenas de vistas, tornou-se um nome que ecoava na minha cabeça. A médica contou que Mali estava assustada, que havia trazido mensagens e registros que sugeriam a troca de amostras. Ela tem medo, Dr. Claire me disse, mas disse que não podia mais ser cúmplice. Ouvir aquilo colocou em francês. Medo, culpa, alívio. Uma parte de mim sentiu raiva por alguém ter comprometido a vida de outras pessoas. Outra parte, compaixão, porque aqueles que se envolvem em esquemas muitas vezes o fazem por necessidade, por pressão, por coerção. Eu não queria demonizar Mali sem conhecer sua história. Não era esse o ponto. O ponto era que havia uma estrutura que permitia que pessoas manipulassem sistemas em benefício próprio. E então veio a palavra que mais me feriu: pagamentos. Eu sabia que dinheiro compra muita coisa, mas não imaginava que poderia comprar a verdade de forma tão descarada. Segundo o que me foi contado, havia transferências para um doador identificado, Derek Menos, e também para membros do staff. Havia um padrão de movimentações que, postas lado a lado, não soavam como coincidência. Eu fiquei pensando no rosto de Derek Menos, se é que ele tinha rosto, e em como alguém pode ser reduzido a um nome em um contrato, quando na verdade é um personagem num jogo de interesses maiores. Quando voltei para casa com os papéis dobrados sob o braço, senti um enjoo que não era só físico. Abri a porta e encontrei Grant no sofá, lendo um jornal, com um olhar tranquilo de sempre. Eu me sentei de frente para ele, com a pasta entre nós, e por um momento pensei em jogar tudo na mesa. Imaginei o estrondo, imaginei as pessoas se virando, e então imaginei o resultado prático de uma cena desesperada. Advogados, manchetes, uma investigação que arrastaria todos os nossos nomes para uma azeitona de acusação pública. Eu pensei no bebê, mais frágil que qualquer papel. Fechei a pasta. Sorri, disse que estava cansada e subi para o quarto. Não contei para ele. Naquela noite, deitada, escrevi uma lista mental do que eu sabia e do que eu precisava descobrir. Mas eu não podia transformar minha vida em paranoia. Havia também uma parte de mim que se recusava a aceitar que o homem ao meu lado pudesse construir um castelo de mentiras tão meticulosamente. Ainda assim, quando eu fechava os olhos, via a cara de Dr. Claire, via a pasta, via, entre as páginas, a possibilidade de perder a casa da minha avó por causa de um plano maquiado. A sensação era como segurar um copo de vidro. Se você sacode demais, quebra. Se não sacode, a sujeira permanece oculta. E então veio o dia em que decidi que seria prudente ouvir mais, não confrontar, observar, entender. Não porque eu estava sendo covarde, mas porque, naquele momento, eu precisava do melhor ambiente possível para pensar em proteger duas coisas: meu filho e a memória da minha família. Eu precisava de clareza, e clareza raramente nasce do confronto impulsivo. Ainda assim, cada amanhecer era uma prova. Eu acordava e tentava convaincre de que a vida continuava normal. E Grant
continuava a ser o marido exemplar, que muitas pessoas invejavam. Alguns dias depois, uma mensagem anônima chegou ao meu e-mail. Era curta, apenas. Não confie em tudo que ele diz. Procure quem trouxe a informação. A linha deixava pistas. Uma menção à clínica, um nome que eu já tinha ouvido de forma passageira. Tremi, e foi como se a terra me puxasse para baixo de novo. Eu sabia que não podia reagir de forma dramática. Eu precisava de aliados, mas quem seria aliado, sem me julgar? Quem me diria: você fez bem em desconfiar sem, ao mesmo tempo, me olhar como se eu fosse quebrada? A noite em que Grant foi preso. Não. Esse momento ainda não aconteceu. Havia uma preparação, uma engrenagem que precisava ser montada com cuidado. Eu estava no centro dela, sem querer aceitar a peça de vilã que alguém havia me preparado. E eu percebi pela primeira vez que a minha força não viria apenas de denunciar, viria de reunir aquilo que era meu. Provas, memória, pessoas que realmente se importavam. Eu aprendi a observar sinais, a ouvir silêncios que antes eu achava que eram ternura, a não aceitar desculpas prontas. Quando a doutor Claire me entregou a pasta pela primeira vez, eu a segurei com cuidado. Páginas, mensagens, registros, nomes que se repetiam. E a frase que ela disse outra vez, com uma determinação que soou como sentença: você precisa deixá-lo hoje. Eu olhei para a porta fechada, para o corredor do consultório, que cheirava a plástico e a esperança. E senti que ali havia uma bifurcação. Seguir o caminho do confronto imediato e explosivo. Ou escolher a rota da paciência estratégica, construir algo maior e mais seguro para aquilo que realmente importava menos. Meu filho, minha família, minha própria dignidade. Eu não sabia qual escolher. A pasta voltou para minha bolsa, como um animal silencioso. Eu sabia que aquela noite não acabaria em sono. Sabia também que, a partir dali, nada seria como antes. As peças estavam postas. O jogo havia começado, e eu precisava aprender a jogar, sem perder de vista o que havia de mais sagrado. A capacidade de escolher quem faria parte da minha família no fim das contas. Eu não acordei no dia seguinte como quem venceu uma batalha. A sensação era mais parecida com um silêncio pesado depois de uma explosão. Tudo estava lá, só que remendado e com cheiro de pó. Precisava organizar pensamentos, pessoas, possibilidades. A primeira decisão foi simples, na aparência e impossível na prática. Não agir por impulso. Quem arma uma armadilha sabe como reagimos quando a consideramos desmoronar. Quer que a gente se mostre. Grite, quebre tudo. Eu precisava ser outra coisa. Precisava ser clara. 4 dias depois da consulta, sentei-me com Rosalind Weaver numa cafeteria sem corrente alguma de luxo, onde o café tinha gosto de coragem. Rosalind era ex-detetive. Não havia glamour no seu casaco gasto. Apenas olhos que aceitavam olhar para a sujeira do mundo sem fechar a janela. Ela ouviu minha história com paciência que era ao mesmo tempo prática e calorosa. Não me deu promessas. Não prometeu que eu teria de volta o que havia perdido. Ela disse o que podia dizer. Que havia padrões ali que mereciam ser checados. E que estava disposta a ajudar. A primeira coisa que me surpreendeu nele foi a naturalidade com que ela me perguntou sobre o bebê. Não como intrusão, mas como prioridade. Protegemos a criança antes de tudo, ela disse. E era como se cada sílaba fizesse o meu corpo encolher de alívio. Era reconfortante ouvir uma voz que colocava o que eu carregava acima do meu desejo por vingança. E mais importante, ela reconhecia a família que eu levava comigo. Vivian, Sandra e os que poderiam se aproximar menos como aliados essenciais. Nos dias que seguiram, conheci o método de trabalho de Rosalind discreto, cheio de paciência. Nada de exposições instantâneas. Em vez de correria, ela me trouxe uma lista de possibilidades, de testemunhas prováveis e um mapa mental do que poderia ser verificado. Transferências, mensagens, horários, cadeias de responsabilidade no laboratório, sem jamais transformar aquilo em um manual público.
Trabalhamos noites a fio. Às vezes eu lia documentos e pensava que o idioma das provas havia virado um idioma estrangeiro que eu teria que aprender a ler. A mão de Vivian foi uma presença constante. Minha mãe, menos advogada aposentada, de postura afiada e coração que ainda se impressionava com coisas simples, passou a frequentar nossa casa com mais frequência. Ela tinha uma maneira de organizar papéis que fazia com que o caos parecesse apenas uma pilha esperando um desfecho lógico. Sentávamos à mesa de jantar, iluminadas por uma lâmpada que parecia mais íntima do que o sol, e debatíamos possibilidades. Quando eu me desesperava, ela repetia, sem dulçor: não vamos precipitar nada que comprometa o que é mais importante, seu filho e sua reputação. Era uma promessa e uma armadura. Houve um encontro decisivo com a doutor Claire, que eu guardarei para sempre. Ela me telefonou numa tarde chuvosa. A voz soava comprimida, como quem tinha recebido uma notícia e aguardara no pulmão até a boca. Convidou-me a passar na clínica sem alarde. Lá, embaixo de uma luz que lembrava o frio, ela me entregou cópias de mensagens e um extrato de transferências que, sem números sensacionalistas, sem exposições públicas, traçavam um rastro. Havia menções a incentivos, pagamentos mediados por terceiros e comunicações entre contas que não pareciam apenas administrativas. A maneira como aquilo estava escrito indicava coordenação. E no fim, um nome que eu já conhecia, Derek, mal apareceu como quem aparece quando o peso atinge o limite da consciência. Foi ela quem apareceu, não a quem eu procurei primeiro. Recebi uma mensagem curta de madrugada. Podemos falar? Tenho coisas para dizer. Havia medo nas linhas e também a urgência de uma pessoa que agora via as consequências pessoais das escolhas que fizera. Concordamos em nos encontrar num parque neutro. Eu não queria que ela se sentisse assustada. Não queria que ela achasse que eu vinha para acucê-la apenas para me vingar. Queria ouvir. Mali contou sua história com mãos que falavam mais que a voz, dedos cruzados, unhas mordidas. Disse que havia começado como enfermeira por amor à medicina e ao cuidado, e que aos poucos foi empurrada por pressões que eu não tinha como imaginar. Havia dívidas, pedidos que pareciam urgentes, ameaças veladas. Disse que não justificava nada menos e eu não queria que justificasse. Mas que quando a história tomou dimensões que colocavam outras pessoas em risco, ela não aguentou mais viver com isso. Trouxe mensagens, capturas de tela, e-mails encaminhados. Não eram detalhes pornográficos. Eram evidências de uma cadeia de decisões que ligavam pessoas e pagamentos. Mostrou também mensagens onde alguém, nitidamente com acesso a informações internas, dava instruções que não eram rotineiras. Vi medo no rosto dela e compaixão também. Não era minha intenção destruir sua vida. Era minha intenção proteger a vida do meu filho e a memória que me fora confiada. Derek foi outro nó difícil de desfazer. Encontrar alguém que aceitara ser doador pago em um esquema que previa anonimato revelucei. Uma tarefa emocional mais do que técnica. Quando nos encontramos, ele estava pálido e com o ar de quem se envergonha de ter feito algo ruim. Ele disse que havia sido pago e que fora levado por promessas superficiais, não de riqueza, mas de anonimato, e de que aquilo era para o bem. Quando lhe mostrei partes das mensagens que ligavam pagamentos a ele, ele chorou. Não como quem pede perdão com letras prontas, mas como quem reconhece que entrou numa trama que afetou vidas. O embriologista, por sua vez, foi uma curva inesperada de esperança. Ele não apareceu por heroísmo, apareceu por consciência profissional. Em conversa reservada, que ele pediu que fosse discreta. Reconheceu que existiam falhas na cadeia de custódia, registros com lacunas e procedimentos que, embora aparentemente rotineiros, não batiam quando alinhados com as mensagens que Mali havia entregue. Ele me explicou, de forma singela e sem tecnicismo médico que poderia ser lido como um manual, que, em ambientes bem geridos, cada amostra tem uma trilha de identificação. Quando essa trilha se perde, abre-se a porta para manipulações. Não precisava de muitos termos para entender o problema.
Era como se alguém tivesse trocado as etiquetas de um cofre. Sua cooperação foi discreta, mas decisiva. Havia muita dor nisso tudo. Por cada fio que puxávamos, descobríamos mais rostos cansados e corações enrolados em justificativas. Vi pessoas que trabalharam na clínica por décadas envergonhadas. Vi outras que se defendiam dizendo que haviam sido coagidas. Não era preto no branco. Era uma rede de cinzas. E eu precisei aprender a diferenciar o arquiteto do crime daqueles que foram empurrados por contexto. Grant, claro, estava no centro do que parecia uma operação planejada. Mas havia um círculo castanho à sua volta. Assistente, funcionários que recebeu ou pagou alguns documentos e um conjunto de transações que sugeriam intenção. Sandra Kowalski, minha advogada, entrou no círculo com a firmeza de quem conhece o direito e o calor de quem reconhece a fragilidade humana. Ela montou uma estratégia que não era vingança, era contenção, mostrou-se cuidadosa quanto ao impacto público de cada passo. Disse algo simples: se vamos expor, precisamos proteger o que realmente importa. Preparou notificações, explicou em termos claros o que era possível fazer dentro dos limites legais e o que não era prudente transformar em espetáculo. Trabalhamos juntas para decidir o momento certo de agir. Não queríamos Cassandras a tocar trombeta antes do que era necessário. Queríamos certeza. Enquanto os dias passavam, organizei meu próprio repertório de forças. Gratidão por pequenos sinais. Uma amiga que deixava comida na porta. Uma vizinha que levava ao médico quando eu não tinha forças. A presença silenciosa de Viviane, que entre chávenas de chá e conselhos pontuais, me lembrava do que era essencial. E mesmo nas noites em que a insônia me agarrava, eu lembrava do ponto no ultrassom menos aquele pequeno e suficientemente real ser que crescia dentro de mim. Proteger aquilo virou prioridade. E, paradoxalmente, foi o que me devolveu alguma paz. 3 semanas depois, tivemos o que precisava ser chamado de pacote probatório. Mensagens, registros bancários que batiam com as transferências indicadas por Mali. Depoimentos de pessoas que confirmaram ligações com o doador Derek e o relato do embriologista sobre irregularidades na triagem. Roselinde costurou tudo com paciência, transformando peças soltas em uma linha que apontava em direção a um padrão. Não era um julgamento, era um campo de investigação que mostrava a possibilidade real de crime, fraude, manipulação e tentativa de construir uma narrativa de infidelidade para obter vantagem sobre a cláusula do meu prenupcial. A escolha de quando e como expor isso ao público, ou, melhor, a nossos amigos e família menos foi tomada em uma tarde no jardim da casa da minha avó. O sol batia nas folhas do carvalho e eu senti que precisava reencontrar o motivo pelo qual eu lutava. Histórias que deveriam existir para quem viria depois. Vivi, em pé, firme, disse com voz quente: faça isso quando você puder manter a dignidade, e não deixe o bebê ser exposto. Conversamos sobre a ideia de fazer a revelação num evento controlado, onde nossos aliados estivessem por perto e onde não houvesse palco para o espetáculo sensacionalista. Nasceu dali o plano de transformar a festa que Grant queria menos a celebração que ele vinha, anunciando, em um lugar onde a verdade poderia ser entregue com pessoas confiáveis presentes. Houve uma preparação quase ritual. Sandra cuidou dos aspectos legais que nos protegiam. Rosalinde definiu quem poderia testemunhar publicamente. Vivian organizou detalhes práticos e me ensinou a colocar prioridade no que era humano e bonito, não no que feriria por vaidade. Convidei poucas pessoas, aquelas cuja presença faria sentido e que, se necessário, poderiam declarar o que sabiam. Fiz questão de que Mali e o embriologista estivessem lá, não como gladiadores, mas como pessoas que tinham tomado a decisão de contar
a verdade. Derek concordou em aparecer também, não para receber humilhação, mas para prestar um depoimento sucinto que confirmasse as transferências que o ligavam ao esquema. Ele veio com cara de quem carrega culpa e arrependimento, e saiu com um ar de quem, talvez pela primeira vez, tentava ser honesto consigo mesmo. A festa aconteceu numa tarde de verão, num jardim que lembrava os verões da minha avó. Mesas cobertas com toalhas floridas, um pequeno palco improvisado, velas em potes, uma mesa com taças prontas. Havia risos, porque a maioria dos convidados ainda acreditava que éramos um casal em festa. Grant estava lá, impecável e confiante, circulando como se tudo fosse um teatro no qual ele era a estrela. Ele fez brindes que no passado teriam me aquecido, só que agora eu já não conseguia ver a peça. Via a construção, havia uma tensão, uma espécie de corda esticada que unia o presente ao que eu sabia que havia por trás. O início foi quase ritual. Eu caminhei pelo jardim com a barriga à mostra, com a mão que fazia carinho no ventre, e a outra que segurava um envelope, com documentos que, até então, haviam permanecido guardados. Não queria humilhar. Queria simplesmente expor algo que precisava ser público pelo bem do meu filho e de todas as vidas que poderiam ser afetadas se aquilo continuasse encoberto. Pedi a palavra. Não me permiti explodir. Havia uma clareza que vinha de meses de trabalho. Sabia o que iria dizer e o que iria guardar. Queria que meus filhos vissem que existem modos dignos de enfrentar traição, modos que não ensinem agressão como resposta. Comecei falando de coisas simples. Da casa da minha avó, do jardim, do significado de herança que não era só dinheiro. Lembrei de como ela me ensinara a regar uma planta com cuidado e a proteger o que era frágil. Introduzi, sem histeria, a existência de informações que apontavam para irregularidades no tratamento que eu recebia. Chamei doutor Clary, que confirmou a assistência prestada e falou, em termos comedidos, sobre o que havia observado. Chamei o embriologista, que descreveu as lacunas de registro e como aquilo comprometia a confiança no processo. Pedi a Mali que contasse, com a voz embargada, como havia chegado ali, e pedi a Derek que confirmasse, com simplicidade, que houve pagamentos e que parte deles o envolvia. Cada fala não precisou de gritarias, precisou de verdade. No meio daquele discurso contido, Grant tentou intervir, levantou-se com um sorriso treinado e disse que aquilo era uma farsa. Havia na voz dele a tentativa de reverter o salão, de transformar o que era acusação em espetáculo. Nesse momento, com as papéis estendidas sobre a mesa, senti um silêncio denso como a película antes de um copo quebrar. Eu não o deixei dominar. Pedi calma e foi quando Rosalind, discreta até então, fez um sinal quase imperceptível para pessoas que eu nem sabia que estavam à espreita. 2 policiais à paisana, cuidadosamente posicionados entre as árvores. Grant tentou falar mais alto. Um vidro tilintou. Uma taça tocou a outra, e o som virou metálico, estridente. Havia incredulidade nos rostos dos convidados. Alguns se levantaram, outros seguraram as crianças com força. Eu abri a pasta e li trechos curtos de mensagens. Descrevi movimentos bancários, sem expor números que não tinham lugar ali, e deixei que as declarações das testemunhas, Dr. Clary, Mali, o embriologista, Derek menos falassem por si. Em poucos minutos a atmosfera mudou de festa para procedimento público de verdade. Não foi teatral, foi certo. Quando a polícia se aproximou e informou que havia motivos para a detenção, Grant sorriu de novo, um sorriso que pela primeira vez desde que o conheci parecia exposto. Pedi que não houvesse espetáculo. Pedi que o processo seguisse os caminhos da lei. Eles o detiveram. Não houve cena cinematográfica de correria. Houve procedimentos. A última imagem que tenho dele naquele dia foi a mão do policial na lateral do casaco dele, enquanto convidados trocavam olhares de incredulidade e alívio. Champanhe derramou. Alguém deixou cair um papel com versos do convite. Um copo estilhaçou-se. O som do vidro quebrado ficou ecoando, como se fosse um sinal. Às vezes, as fachadas partem, e o
que vem à tona fica cortante. Depois daquele dia, as rotas da vida se reorganizaram. Grant foi detido e passou por investigações formais. Fui informada com cuidado por Sandra, por Rosaline e pela própria instituição policial sobre os passos possíveis. Havia audiências, notificações e o curso normal da justiça. Não transformei a minha vida num noticiário. Mantive a prioridade que sempre tive: proteger meu bebê e preservar a dignidade das pessoas ao meu redor. Havia, claro, repercussões, manchetes, amigos que tomaram partido, conversas mal colocadas, mas a sensação de ter tirado do peito uma pedra foi inegável. O processo civil e criminal andou com a relativa lentidão que a lei impõe. Houve momentos em que o cansaço batia. Sessões, depoimentos, noites em que eu imaginava os piores desfechos para alguém que fora minha metade. Mas também houve avanços. A polícia confirmou o valor probatório das evidências que trouxemos e alguns procedimentos internos na clínica foram alvo de investigação. Pessoas que se sentiram coagidas passaram a ter voz. Aquilo não curou todas as feridas, mas começou a colocar justiça no caminho. Houve ainda uma conversa dura e fundamental: o divórcio. Não foi uma cena feroz, foi a formalização de algo que já não existia. Fizemos, com o respaldo de Sandra, o que precisava ser feito para separar vidas que não poderiam mais ser compartilhadas sem dor. A casa da minha avó, o jardim que guardava xícaras de chá, permaneceu comigo, não como troféu, mas como responsabilidade. A herança se tornou, nos papéis e na prática, um espaço para reconstrução, não para disputa. O nascimento do meu filho foi uma madrugada de lágrimas, que nenhum processo poderia quantificar. Quando ele veio ao mundo, pequeno e perfeito na sua fragilidade, todas as batalhas externas ganharam um novo contorno. Eram por ele, e por um futuro em que a família dele não seria definida por documentos manipulados, mas por presença e amor. Eu segurava aquele ser no colo e pensava em minha avó regando as plantas, em Viviane lendo contratos e me ensinando cautela, em Rosaline, que tinha nos guiado com firmeza. O que me dominou, mais do que alívio, foi um senso de dever cumprido proteger algo inocente contra artimanhas de poder. A reconciliação com minha mãe foi uma cena simples e curadora. Viviane chorou quando tocou a mão do neto pela primeira vez. Havia orgulho e também alívio nos olhos dela, não pelo que aconteceu, mas porque conseguimos preservar o que era mais precioso. Havia, ali, também, a oportunidade de reparar feridas antigas entre nós duas, pequenas discordâncias que a vida sempre colocou em segundo plano. Meu filho foi recebido com histórias antigas da avó, sobre como cultivar um jardim, sobre a importância de saber quando deixar a terra descansar. Plantamos juntos, naquele mesmo verão, uma muda de carvalho no quintal da casa da avó. Para ele, disse Viviane, e sorriu com uma serenidade que eu não via há anos. O final legal da história não é algo que eu proclame como vitória absoluta. Houveram acusações formais, inquéritos e possibilidade de penas, conforme as vias legais determinarem. O que posso afirmar é que houve consequências práticas imediatas: a detenção, a investigação e a exposição das falhas que permitiram a fraude. Mais do que isso, houveram mudanças pequenas e concretas no meu círculo, funcionários que escolheram outro caminho, testemunhas que decidiram falar e uma clínica que passou por auditoria. Tudo isso não apaga a dor, mas reduz a chance de repetição. Na reconstrução diária, aprendi a redefinir o conceito de família. Não se trata de negar o passado biológico, mas de ampliar o significado do que é cuidar. Vi pessoas se aproximarem por escolha, menos amigos, que vieram à maternidade e ficaram segurar uma mão. Vizinhos que arrumaram o berço, uma rede que se formou sem exigência de laços sanguíneos. A maternidade, para mim, ganhou contornos de responsabilidade compartilhada. Aprendi a agradecer a quem esteve disposto a me sustentar sem esperar retorno. Algumas pessoas que me acompanharam pediram para eu falar de perdão.
Perdoar não foi o início, foi um possível horizonte que apareceu por momentos. Quando entendi que manter-se presa ao ódio seria para mim ficar refém do que Grant arquitetou. Perdoar não apaga, organiza o coração para olhar em frente. Isso não significa reconciliação com o que foi feito, significa escolher não ser definido por aquilo para sempre. O legado da minha avó se tornou um ponto de resistência. A casa e o jardim, menos lugares que guardavam memórias, passaram a ser um espaço de cura. Organizei encontros pequenos ali, convidei mulheres que passaram por rupturas similares para compartilhar histórias, para costurar redes, plantamos mais flores, escrevemos cartas que prometiam cuidado. Tudo isso me deu uma sensação quase infantil de que estamos replantando o mundo em pequenas porções. Hoje, quando olho para meu filho brincando perto do carvalho que plantamos, penso que a família que escolhi é feita de presenças e de pequenas ações cotidianas. Não é uma definição que cabe em um documento, é uma prática. Reaprendi a confiar, devagar, com olhos abertos. A dor tornou-se uma ferramenta para me ensinar limites, onde deixo entrar alguém, porque assino um papel, porque peço que um procedimento seja transparente, mas essa vigilância é diferente da paranoia. É cuidado informado por amor. Não posso terminar essa história sem reconhecer a complexidade das pessoas que cruzaram nosso caminho. Não demonizo Mali por suas escolhas, mesmo reconhecendo a consequência delas. Não demonizo Derek por ter aceitado o dinheiro. Não busco humilhar quem precisou ser manipulado. Há sim uma responsabilidade central, a de quem arquitetou o esquema, que agora responde por suas ações. Essa distinção é importante para que não confundamos justiça com ódio. Se você, que está me ouvindo agora, leu até aqui, talvez procure em sua própria vida sinais de que as coisas não são sempre o que parecem. Talvez tenha vivido situações em que o afeto era mistura de cuidado e controle. Talvez esteja agora diante de decisões sobre como proteger algo frágil sem destruir o que ao redor existe de bom. O que eu posso dizer é o que aprendi. Valorize quem permanece, proteja o que é inocente e confie em aliados que colocam a verdade e a justiça antes do espetáculo. O caminho não termina com um veredito jurídico, termina com a maneira como escolhemos viver depois dos fatos. Para mim, escolher viver é regar todos os dias, menos a criança. As relações, as memórias, é também plantar uma árvore sabendo que talvez eu não a veja crescer plenamente. É contar a história com cuidado para que outras pessoas possam aprender sem precisar viver o mesmo sofrimento. É tomar decisões com cabeça fria quando o coração quer explodir. Quando me pego sozinha no jardim, às vezes deixo a mão pousada sobre a terra ao redor do carvalho. Imagino minha avó sorrindo, lá de algum lugar, dizendo que eu cuidei bem. E, por mais que o passado tenha tentado me definir de forma cruel, escolho me definir pelo que cultivo agora. Presença, dignidade e amor, que é feito de escolhas diárias. Há dias em que o vento traz uma lembrança e, por um segundo, volto a ter medo. Mas logo olho para o bebê que dorme tranquilo dentro da casa e percebo que o medo tem um lugar, não o todo. Se aprendi uma lição, é que família é quem permanece quando as fachadas se partem. Não é necessariamente quem carrega o mesmo DNA. É quem escolhe, dia após dia, ser cuidado e ser cuidador. E essa escolha é o prestígio mais bonito que alguém pode oferecer. Se você quiser ouvir outras histórias como essa, menos relatos de vida, reconstrução e justiça, menos deixe na tela a sugestão da playlist e acompanhe quem conta experiências que ensinam sem sensacionalizar. Obrigada por ficar até aqui e por compartilhar desse espaço onde histórias difíceis podem ser trocadas por esperança.